Olá, galerinha da primeira série do Colégio Leopoldo Moreira, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando mais uma aula de Física. Na primeira parte da aula de hoje, nós faremos a correção dos exercícios da semana passada e posteriormente daremos continuidade com revisão de velocidade escalar média. Estejam bem animados para a aula, que a aula vai ser um sucesso hoje. Quando eu enviei as atividades para vocês, muitos alunos me mandaram questionamentos, perguntas a respeito principalmente da questão número 2. E aí eu falei, pessoal, já recebi o envio das atividades, vou registrar aqui na minha planilha, a nota de todos, vocês já estão garantidas da aula da semana passada, tá certo? E hoje nós faremos a correção. Muita atenção na correção, muita atenção principalmente na questão número 2, onde nós temos que fazer uma breve conversão para posteriormente respondermos a letra B da número 2. Tá bom, moçada? Vamos lá então. A número 1 pede para que a gente faça a transformação em notação científica dos seguintes números. Letra A, 349.000. Esse resultado em valor numérico, em número inteiro, tudo bem? Lembrando, gente, vou fazer de caneta vermelha, que eu acredito que agora a cor vai ficar melhor. O pincel é outro, ele é mais grosso. Bom, número inteiro, não tem vírgula? Tem. Ela sempre está após o último número inteiro, tá bom? Sempre no final do número. Beleza. Lembra da regrinha do coeficiente na notação científica? O coeficiente tem que estar entre 1 e 10. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Olhando para aquele número, para onde que a vírgula tem que deslocar para esse coeficiente estar entre 1 e 10? Ele tem que se deslocar para a esquerda e vir após o número 3. Tudo bem? Ficando 3,49 vezes 10 elevado. Veja, o deslocamento foi para a esquerda. Lembra, gente? Quando viermos para a esquerda, o expoente é o contrário. Geralmente a gente pensa que esquerda é negativo. Nessa situação é o contrário. Quando nós deslocarmos a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. E quando nós deslocarmos a vírgula para a direita, o expoente fica negativo. Tudo bem? Para a esquerda, positivo. Para a direita, negativo. Muito bom. Veja que eu desloquei para a esquerda, o expoente vai ficar positivo. Se quiser colocar o positivo aqui, fique à vontade. Mas não é necessário, não tem necessidade de colocá-lo. Quantas casas eu desloquei para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. 3,49 vezes 10 elevado a 5. Professor, e esses 3 zeros aqui? Eu preciso colocar? O que é que nós vimos na aula passada? Se quiser colocar, fique à vontade. Mas nessa situação não é necessário, tá bom? Fechamos a letra A. Letra B. 0,0004. A vírgula já está aqui, porque se trata de um número decimal. E ela tem que se deslocar após o número 4. Ela vem para cá. Ficando 4. Se você quiser colocar vírgula 0, não tem problema, mas não há necessidade. 4 vezes 10 elevado a quanto? Primeiro, eu desloquei para a direita. Se eu desloco para a direita, o expoente fica negativo. Está aqui o sinal. Quantas casas, professor? 1, 2, 3, 4 casas. Então aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 4 é o número 0,0004 em notação científica. Tudo bem, gente? Beleza. Se acaso, após assistir a aula, se teve alguma dúvida, professor, naquele tal passo eu não compreendi muito bem, me chama no privado que eu esclareço para vocês, tá bom? Letra C. 0,000045. A vírgula está aqui. Precisaremos deslocá-la para a direita após que número? Após o 4. Por quê? Porque o resultado, o coeficiente, ficará o quê? 4,5. Se eu colocar em outro numeral, vai fugir da nossa regrinha que ele tem que ficar entre 1 e 10.
Beleza. Nós deslocamos ela para a direita, ficando 4,5 vezes 10 elevado a quanto? Gente, vamos lá. Primeiro, para a direita, expoente negativo. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu leio essa notação científica? 4,5 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando que, como nós discutimos na aula anterior, eu não conto onde eu estou saindo da vírgula. Tem muitos alunos que fazem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu discuti na aula passada. Não pode, tá, gente? É o primeiro deslocamento que eu começo a contar. 1, 2 e assim por diante. Tá legal? Tá aí o resultado das letras A, B e C da número 1. Muito bom. Questão número 2 ela é uma questão contextualizada de astronomia, que é muito interessante e traz as informações da massa do Sol e a massa da Terra. Ela diz, a massa do Sol é esse número extremamente grande. Vamos tentar lê-lo? Unidade de milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, heptilhão, octilhão, nonalhão. 1 nonalhão, 980 octilhões de toneladas. É um número extraordinariamente grande. E a massa da Terra também um número muito grande, um valor extremamente alto, tá bom? Na letra A, gente, ele vai pedir assim, ó, escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. Tudo bem, gente? Beleza, pessoal? Olha uma coisinha aqui. Massa da Terra. A massa da Terra já está em quilograma, tá? Então basta eu fazer a conversão. Muito bem, eu vou começar por ela, depois eu volto na massa do Sol só explicando, tá certo? Beleza. Estamos aqui com esta massa em quilogramas. Basta nós transformarmos em notação científica. Não vejo a vírgula nesta representação numérica. Onde ela está? Após o número, porque se trata de um número inteiro. Beleza. Para onde essa vírgula tem que deslocar, professor? Eu já sei que é para a esquerda. Após que número? Lembra, o coeficiente tem que estar entre 1 e 10. Ela tem que ser deslocada para cá. Ok? Ficando depois do numeral 8, indo de cá para lá. Vai ficar 5,89. Se porventura ela ficasse aqui, nós teríamos 58,9, seria muito maior que 10. Tudo bem, gente? Ok. Então nós teremos 5,89, ó, 5,89 vezes 10. Desloquei para a esquerda, o expoente fica positivo. Deixa eu caprichar mais na letra aqui. 5,89 vezes 10. Beleza. Quantas casas eu andei? Para a gente agilizar, para não ter que contar de um em um, a cada agrupamento, ó, que separa as unidades de milhar, de milhão, de bilhão e assim por diante, somamos 3 casinhas, né? 1, 2, 3, então 3, 6, ó, 1, 2, 3, certo? Mais 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, ok? Então nós temos aí 5,89 vezes 10 a 24 quilogramas. Professor, eu não entendi por que 24, porque o senhor fez direto. Vamos fazer passo a passo, gente? Então vamos lá, ó. Sai daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tudo bem? Lembrando que nós não contamos a casinha que ela sai. Nós deslocamos ela 24 casas para a esquerda. Tudo jóia? Muito bom. Ok. E agora, a massa do Sol, como nós temos em tonelada, veja bem, eu tenho que transformar primeiro em quilogramas. Foi aí a dúvida de muitos na hora de responder a letra B. Muita atenção.
Por que, professor, que eu preciso de transformar em toneladas? Ou em quilogramas, desculpa. Porque lá no enunciado ele diz: escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. A massa da Terra já estava tranquila, já estava em quilograma, eu só fiz a transformação. Certinho. Professor, como que eu transformo tonelada para quilograma? Veja aqui a relação de conversão. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Então, se nós falamos que eu tenho uma tonelada, eu tenho 1000 quilos. Logo, para transformar, preste muita atenção, tonelada para quilo, eu multiplico por 1000, e quilos para toneladas eu divido por 1000. Aqui eu não vou ter que multiplicar por 1000, porque eu quero trazer o número para quilogramas, tudo bom? Então eu vou apagar aqui, ó, multiplicando esse número por 1000, você concorda que acrescenta-se mais 3 zeros? Né? Por exemplo, 2 vezes 1000 dá 2000, 5 vezes 1000 dá 5000, eu acrescento 3 zeros. Esse número todo vezes 1000, basta nós acrescentarmos mais uns 3 zeros, que nós temos o quê? O número em quilogramas. Tudo bem, gente? Preste muita atenção. Tonelada para quilograma multiplica por 1000. Não podemos esquecer, tá certo? Beleza. Agora eu já tenho o numeral em quilogramas. Basta fazer a transformação. Professor, onde que está a vírgula? Após o zero, tá? Gente, não está após o quilograma. O quilograma não é um número. O quilograma é a unidade de medida, tá certo? O número mesmo é esse aqui. Mas eu tenho que colocar o quilograma porque eu estou falando do quê? De massa, tá bom? Certinho. E a vírgula ela vai também ser deslocada para a esquerda, para onde? Depois do número 1. Ó, ela vai ficar do número 1 vindo de lá para cá, depois do 1. Ficando 1,98. Lembrando, o coeficiente fica entre 1 e 10. Beleza. O que é que nós temos, portanto? Temos 1,98, não precisa colocar os zeros, vezes 10 elevado a quanto? É positivo, porque nós fizemos o deslocamento da vírgula para a esquerda. Vamos lá, de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 quilograma. Olha que interessante. Vamos circular aqui de vermelho, sendo esta as duas respostas da letra A. Eu transformei a massa do Sol e a massa da Terra em notação científica na unidade quilogramas. Certinho, gente? Compreendidos? Muito bom. Aí a letra B pede quantas vezes a massa do Sol é maior que a massa da Terra. Olhando, nós vemos que a massa do Sol ela é muito maior que a massa da Terra em relação a expoente. Ó. Se a gente for ver em relação só a coeficiente, a gente pensa, nós somos induzidos a imaginar que a massa da Terra é maior que a massa do Sol, mas isso não é verdade. Até nos desenhos mesmo, de ciências, de geografia, a Terra é uma bolinha bem minúscula e o Sol, aquela esfera enorme, grandona, tá bom? E a massa do Sol ela é muito maior porque ó, o expoente dela é maior, ela tem uma maior quantidade de casas, tudo bem? Certinho. Vamos lá, eu vou apagar aqui essa setinha, deixa eu só fazer ela mais curtinha assim, ó, só para a gente observar que a gente está indo para a esquerda. Tá bom. Massa do Sol dividido pela massa da Terra. Uma grande quantidade de alunos me mandaram perguntando, professor, eu preciso fazer conversão? Sim. Para eu relacionar a massa do Sol pela massa da Terra, ambos precisam estar na mesma unidade de medida. Muitos alunos me perguntaram e eu falei, ou você leva uma massa que está em quilograma para tonelada, ou a massa que está em tonelada para quilograma. Tem que transformar de novo? Não. Por quê? Porque na letra A, quando ele pede para nós representarmos em notação científica a massa dos dois corpos celestes, nós já transformamos tudo em quilograma. Já está feito. Basta colocar na expressão massa do Sol dividido pela massa da Terra. Tudo bem, gente? Tá entendendo? Tá claro?
Veja bem, se não entendeu, volta no vídeo. Se voltou e ainda está com dúvida, me chama no privado, tá bom? Vamos lá. Massa do Sol. Qual é a massa do Sol? Em quilogramas, né? 1,98. Ó, 1,98 vezes 10 a 30. Deixa eu apagar esse 8 que não ficou legal. 1,98 vezes 10 a 30. Tudo bem? Se você quiser colocar a unidade de quilograma, pode colocar, mas ela vai cancelar no final, porque eu estou perguntando quantas vezes, então não precisa colocar. Dividido pela massa da Terra. Qual é a massa da Terra? 5,89 vezes 10 a 24. Certo? Muito bom. Professor, pode usar a calculadora? Aqui a gente vai usar, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Para não ficar tão pesado para vocês carregarem aí no celular de vocês. Eu vou primeiro dividir os coeficientes, tá bom? Bem rápido aqui, você pode até fazer em casa. 1,98 dividido por 5,89 vai dar 0, aproximadamente, tá bom? Porque o número tem uma grande quantidade de casas decimais, aproximadamente 0,3361. Beleza? 0,3361. Vamos deixar com 4 dígitos após a vírgula. Ok. Esse resultado, essa divisão, né, foi devido a essa divisão que nós fizemos aqui dos coeficientes. Vezes 10. Vocês lembram essa situação que nós já estudamos, vocês já estudaram muito no ensino fundamental? Divisão de duas potências de mesma base, que a base é 10. Vocês lembram o que a gente faz, pessoal? Veja bem, eu conservo a base, tudo bem? E subtraio os expoentes. Na divisão eu subtraio os expoentes. Então nós teremos aqui 10 elevado a 30 menos 24. Vamos fazer passo a passo para vocês compreenderem, tá bom? Esse numeral aqui, ó, então vai ficar 0,3361 vezes 10 a quanto? Quanto que é 30 menos 24? 6. Não existe mais unidade de medida, porque já acabou, tudo bem? Beleza, vamos olhar para esse número. Preste muita atenção. Para ter chegado em 6, a vírgula está aqui. Vamos imaginar que nós tínhamos um número e eu transformei ele em notação científica. A gente vai fazer o oposto. Para eu ter chegado com a vírgula aqui, eu andei quantas casas para a esquerda? Eu andei 6 casas. Nós não fizemos isso, mas agora eu tenho que desfazer a notação. Preste muita atenção. Nós andamos, portanto, 6 casas, não foi? Para a esquerda, para ter chegado em 10 a sexta. Tudo bem, agora a gente vai voltar. Nós vamos voltar essas 6 casas. Se eu andei 6 casas para a esquerda, voltando, nós temos que andar 6 casas para a direita. Beleza. A vírgula está aqui, não está? Quantas casas nós vamos andar? 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Opa! Falta o quê? Faltam mais 2 casas. Poxa, mais 2 casas, o que é que nós colocamos? Os nossos famosos zeros. Tudo bem, gente? Então nós temos aí, ó, 3361, 00. Por quê? Vamos imaginar, vamos fazer o inverso? Vamos transformar esse número em notação científica para ver se realmente é esse? Beleza. A vírgula está aqui. Para o coeficiente estar entre 1 e 10, ela não tem que vir para cá? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, faltou 1, né? Opa, o professor errando aqui. Isso. Muito bom. Ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, é porque eu errei aqui, não é? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Desculpa. Não são 2 zeros. Porque na verdade, ó, agora eu me liguei aqui. A casa decimal que eu saio, eu não conto. Tá certo? Então você coloca tantos zeros que você quiser e faz o teste. A vírgula não estava aqui, então você vai andar 6 casas para a direita, agora voltando, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos, gente, olha que absurdo, que a massa do Sol ele é 3.361 vezes maior que a massa da Terra. É um valor extremamente gigantesco, não é? Eu lembro que alguns alunos me mandou como resposta 3.361, alguma coisa assim. Tá? Conserta aí. A massa do Sol é 3.361.000 vezes maior que a massa da Terra. Tá certo? Vou recapitular esse último passo novamente. Agora eu quero desfazer a minha notação científica. Para eu ter chegado em 10 à sexta, eu andei 6 casas para a esquerda. Para eu voltar, eu andarei 6 casas para a direita. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4, ó. 1, né, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas tá certo, né, gente? Eu tô fazendo confusão à toa aqui. Ó, ela tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sim. Eu, na verdade, lembra o que eu falo sempre para vocês? Que até quando eu penso que eu estou errado, eu estou certo? Não é isso? Ó, tá certo o que nós fizemos aqui, ó. Eu me confundi na primeira parte. Vamos fazer melhor, ó. 0,3361. O que você vai fazer? Para ficar melhor, você enche de zeros aqui. Pode colocar tantos zeros que você quiser, tá bom? Fica melhor a gente fazer o esqueminha direitinho. Vamos andar 6 casas para a direita novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Pronto. Morreu o assunto. Aqueles zeros depois da vírgula não tem significado. Pode tirar. E aí pode tirar esse número também. Pode apagar isso aqui tudo, tá certo? Opa, agora sim. A massa da Terra é de 336.100 vezes maior, desculpa, a massa do Sol é 336.100 vezes maior que a massa da Terra. Tudo bem, gente? Desculpa aí o meu rápido equívoco, mas está aí a relaçãozinha, tá bom? Tirem print para que vocês façam a... Deixa eu só apagar aqui, para que vocês façam a cópia e a correção, tudo bem? Tire print, parabéns para os que acertaram, para os que tiveram algum errinho, tenham bastante atenção, tá bom? Reflitam aí onde que vocês não compreenderam e vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, voltando aqui na nossa aula, agora após fazermos a correção dos exercícios da semana passada, faremos aqui uma rápida revisão do conteúdo de velocidade escalar média, onde nós abreviamos por VM, M subscrito, M embaixinho ali, menorzinho, na perna do V, tá bom? Na verdade, se nós formos ver o que é velocidade média, na verdade é a variação do espaço pelo tempo que o móvel percorreu. Eu tenho um móvel em decorrência com o tempo, ele se desloca. Quanto ele anda em tanto intervalo de tempo, em um determinado intervalo de tempo, isso mede a sua velocidade. Tudo bem? Se você sai da sua casa e vai até o colégio, andando bem devagar, você vai gastar mais tempo. A sua velocidade média é menor. Se você ir correndo, você vai chegar mais rápido, ou seja, você atingiu ou você andou até o seu destino com uma velocidade maior, tudo bem? Lembrando que nós não podemos esquecer do conceito. E a equação matemática, para nós representarmos a própria definição de velocidade escalar média, velocidade média igual a variação do espaço pela variação do tempo, dividido pela variação do tempo. E nós não podemos esquecer que variação do tempo, do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. E que o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que nós vimos nas aulas presenciais que toda vez que nós tivermos a representação do símbolo, por exemplo, espaço S, onde aqui embaixo não estiver representando nenhum número, significa o estado final.
E quando nós tivermos a representação daquilo que a gente está trabalhando com o zerinho subscrito aqui, como índice, significa o estado inicial. Tudo bem? Variação do espaço. Espaço final menos o espaço inicial. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tá bom? Não se esqueçam desses dois conceitos. Certo? Nós temos, basicamente, no nosso cotidiano, quando a gente fala de velocidade média, sempre associado a quilômetro por hora. Porém, o quilômetro por hora não é uma unidade padrão do sistema internacional, que é o que é utilizado no meio científico. Aqui no Brasil, por exemplo, é dado quilômetro por hora. E nós temos como fazer uma conversão de uma unidade do cotidiano, uma unidade adotada para o dia a dia, com a unidade no sistema internacional. Qual é a unidade no sistema internacional? Metro por segundo. Como que nós faríamos a conversão? Nós vimos isso também em aula presencial. Se eu quero converter a minha velocidade de metros por segundo para quilômetro por hora, basta nós multiplicarmos por 3,6. Se eu quiser trazer de quilômetro por hora para metros por segundo, basta nós dividirmos por 3,6. Lembrando, nós não faremos aqui a notação, né, a dedução, mas nós fizemos em sala, que esse 3,6 surge quando eu faço a brincadeirinha que um quilômetro tem 1000 metros e que uma hora tem 3.600 segundos. Quando eu pego 1000 dividido por 3.600, divido, faço o cancelamento, faço a divisãozinha, fica sobrando 3,6. Por aí surge esse resultado dessa constante. Professor, mas como que eu vou fazer para memorizar isso? Tem um esqueminha? Eu, Daniel, aprendi da seguinte forma, para memorizar, para que a gente não venha a se esquecer. Quando você sai de metros por segundo e vai para quilômetro por hora, você tem a intenção de que você está saindo de algo menor, metros por segundo, e indo para algo maior, quilômetro por hora. Para você ir do menor para o maior, tem que multiplicar. Vamos pensar nessa relaçãozinha. Por exemplo, se eu saio de 2 e quero ir para 10, por exemplo, tenho que multiplicar por 5. Se eu saio de 10 e quero ir para 20, tenho que multiplicar por 2. Então eu associei da seguinte forma para não esquecer. Se eu saio de metros por segundo, que dá uma intenção de ser pequenininho, e vou para quilômetro por hora, que dá a intenção de ser maior, eu multiplico por 3,6. Tá bom? E o caso contrário, eu divido. Se eu saio de quilômetro por hora, que dá a intenção de ser algo grande, e vou para algo menor, metros por segundo, eu faço a divisão de 3,6. Depois que eu mesmo, nos estudos, memorizei dessa forma, nunca mais esqueci. Metros por segundo, algo pequenininho, que dá a impressão, na verdade, né, gente? Metro por segundo, algo pequenininho, para quilômetro por hora, algo grandão, multiplica por 3,6. De quilômetro por hora, algo grandão, para metros por segundo, algo pequeno, eu divido por 3,6. Depois que eu obtive esse esqueminha, organizei na minha mente esse esqueminha, não foi mais problemas. Até para ministrar aula antigamente eu tinha dúvida, eu tinha que ficar lembrando, divide ou multiplica. Depois que eu descobri esse esqueminha na minha cabeça, ficou bem tranquilo, tá bom? Eu espero que ajude vocês. Vamos lá para um exemplo 1 e o exemplo 2 aqui para a gente ilustrar esse conceito, tá bom? Número 1. Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade escalar média em metros por segundo. Tudo bem. Ela desloca 5 km. É o próprio deslocamento. É o nosso ΔS. 5 km. Estou tirando os dados. Vamos tirar os dados aqui, que é muito importante. E ela desloca esses 5 km em quantos segundos? Em 10 segundos. Nosso ΔT. 10 segundos. Certinho, moçada? Só que qual que é a situação da questão? Ele quer a minha velocidade em metros por segundo. Ou seja, o meu tempo já está em segundos. Tá tranquilo, 10 segundos. Tome cuidado para não confundir o S com o 5. Meus são muito parecidos, tá bom? E o meu deslocamento, que é o problema, está em quilômetro e tem que na equação estar em metros, porque senão sairá quilômetro por segundo e não é isso que eu quero.
Tudo bem? Como que eu faço, gente, para converter quilômetro para metro? 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se nós queremos transformar quilômetro para metro, basta multiplicar por 1000. Tudo bem? 5 quilômetros tem quantos metros? 5.000 metros. Tudo bem? Beleza. Vamos lá então. E nós fizemos a conversão. Agora é só colocar na expressão. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Não é isso? Qual foi o deslocamento? 5.000 metros. Vamos colocar a unidade de medida para a gente saber o que vai sair. Dividido para 10 segundos. Posso cancelar aqui, por exemplo, ó, o 0, 0. Não preciso nem montar a equação ou, no caso, usar uma calculadora. 500 dividido por 1, nós teremos 500 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, esse corpo, esse móvel, se desloca 500 metros. É algo muito veloz, tá bom? Para vocês terem ideia, a velocidade da luz, do som, na verdade, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Esse objeto, na verdade, é uma ilustração. Ele está acima do valor da velocidade do som no vácuo. Tá bom, gente? Vamos lá. Muito bom, esclarecemos aí. Vamos fazer a questão número 2. Analisando a tabela, calcule o valor da velocidade escalar média. Beleza, o que nós temos na tabela aqui? Eu tenho o espaço em metros e o tempo em segundos. Se eu utilizo esses números, a minha equação sairá em quê? Em metros por segundo. Como o exercício não me mostrou qual é a unidade que ele quer, se é metros por segundo ou quilômetro por hora, nós simplesmente usaremos esse valor nessas unidades e nós teremos metros por segundo. Tudo bem? Professor, mas nós temos aqui vários espaços e vários tempos. E aí, o que eu uso? Pessoal, você define. Tudo bem? Nós aqui usaremos esse para o início e esse para o fim. Mas você pode usar qualquer um que você quiser, tá bom? Vamos lá. Velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. Deslocamento, variação do espaço. Veja bem, ele sai de 5 metros e vai para 20 metros. Se ele sai de 5 metros, que é o início, e vai para 20 metros, quantos metros ele andou? 20 menos 5. 20 menos 5. Lembrando que é o espaço final menos o espaço inicial. Ele andou 15 metros. Tá bom? E o tempo? Quanto tempo ele andou? Ele sai de 1 segundo e vai a 4 segundos. Quantos segundos o relógio percorreu? 3 segundos, né? Como que eu faço o cálculo? 4 menos 1. 4 menos 1. Tudo bem, gente? Nós teremos 20 menos 5, 15. Eu já vou colocar aqui a unidade, 15 metros, porque o espaço está medido em metros, dividido por 4 menos 1, 3 segundos. Tome cuidado para não confundir com 5, hein? Deixa eu caprichar um pouco mais nesse segundo aqui. Aí não sei se ficou tão caprichado, mas tá bom. 15 dividido por 3, nós temos 5 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade escalar do corpo nessa situação. E se eu pegasse entre 5 e 10, ó, 10 menos 5 daria 5, 2 menos 1 daria 1, 5 dividido por 1, 5 metros por segundo. Se eu pegasse aqui, ó, ficaria 15 menos 10, 5, 3 menos 2, 1. 5 dividido por 1 daria 5 metros por segundo também. Tá certo, gente? Bom, para a nossa aula é isso, tá bom? Tire print aí. Perfeito. Nós fizemos então, na primeira parte da aula, a correção dos exercícios da semana passada. Vocês vão corrigir. Nós fizemos aqui uma revisão, né, um relembramento aí da unidade de velocidade média e vimos 2 exemplos. Copie também tudo, tá bom? Aí uma coisa interessante que eu observei, os alunos, eles estavam muitos me mandando só os exercícios, por exemplo, da semana passada. Gente, tudo que eu coloco na lousa, exercícios, resolução de exemplos, explicação,
tudo vocês têm que registrar no caderno. Não é só copiar, o professor passou a explicação e lá no final da aula ele passou os exercícios. Só copiar os exercícios não pode, tá certo? Tem que copiar tudo, me mande tudo. Teve aluno que me mandou só parte da explicação, teve aluno que me mandou só os exercícios. Eu falei, ó, eu não vou considerar agora porque eu preciso de ter todo o material em mãos, tá bom? Então, a partir de hoje, na semana passada nós começamos a nos adaptarmos, mas a partir da aula de hoje eu preciso que vocês copiem tudo. Afinal, é a mesma forma que nós tivéssemos na escola. Tudo que eu passo na lousa vocês copiam e depois eu vistavo, né? E agora o visto não pode ser possível, não é possível para a gente agora. Eu então tenho que ver essas fotos para registrar a participação de vocês. Tá bom, gente? Beleza. Ao final dessa aula, agora no finalzinho, eu vou mandar 2 exercicinhos para vocês, mas ó, muita atenção, muita atenção. Esses exercícios não são para vocês me mostrarem nessa aula. De novo eu falo, esses 2 exercícios que eu vou mandar não é para mostrar nessa aula. Vai ficar para casa, tudo bem? Certo, hoje é terça-feira. O que vocês, aliás, hoje é quinta-feira. O que vocês precisam me mostrar amanhã? Precisam me mostrar na sexta-feira até a noite? A cópia da correção, a cópia da explicação de velocidade média, a cópia desses 2 exercícios com a sua resolução. Só isso. Tudo bem? Para amanhã, sexta-feira, só o que eu passei no quadro. Esses 2 exercícios vocês vão fazer em casa e na próxima quinta-feira da semana que vem, vocês vão me mostrar. Eu vou abrir a aula na hora, quinta-feira que vem, e falar, pessoal, podem me mandar o material, a resolução, a resposta de vocês. Eu vou aguardar mais ou menos aí uma meia hora para vocês me mandarem, eu já vou registrando a frequência, já vou registrando a participação, e aí depois eu já lanço o vídeo da explicação, da correção, na verdade, desses 2 exercícios sobre velocidade escalar média. Ficou claro, gente? Para amanhã, sexta-feira, o que vocês precisam me mandar? Só a correção dos exercícios e a explicação e resolução desse exercício de velocidade escalar média. Os exercícios que eu vou mandar agora é só para quinta-feira da semana que vem. Tá certo? Podem tirar print se vocês não tiraram. E até a aula da semana que vem. Deus abençoe.